Meu Deus, não fazem isso. Bom, queremos saudar a todos os que nos estão a acompanhar, mas permitam-me, com o máximo respeito, poder denunciar aqui uma situação que tem sido recorrente a nível de muitas instituições públicas. Nós, no âmbito, enquanto advogado, faço essa denúncia enquanto advogado, gostávamos de assinalar aqui o seguinte. Nós estamos a sair, como podem ver, aqui do edifício da PGR, a Procuradoria-Geral da República. E hoje, no âmbito de um processo do qual estou a acompanhar, e é um processo muito complexo por causa dos sujeitos implicados no mesmo, então houve necessidade de solicitar uma audiência junto do GAS. O GAS, que é o Gabinete de Inquérito Preliminar para aferição ou averiguação dos possíveis elementos que têm que ver com o processo em causa. Pronto, então viemos para a audiência hoje. Eu vim com o meu constituinte, às horas marcadas, pontualmente às 11 horas, posto no edifício. Veio um dos funcionários, claramente fazer a cortesia da casa, nos receber, e nós chegamos até o gabinete, no caso a sala de espera. Ora, ele foi anunciar ao ilustre magistrado, julgo-se chamar Pedro Fonseca, que o advogado já se encontrava presente com seu constituinte. Acontece que nós, exatamente no momento em que tínhamos que entrar para a sala do ilustre e digno magistrado do Ministério Público, o funcionário abordou-nos no sentido, tenta ver se não corta a cabeça, abordou-nos no sentido de podermos deixar os telemóveis. Bom, este é um assunto que tem que se ver e tem que se fazer uma intervenção pontual, porque já tem criado muito desconforto e tem sido recorrente. Eu disse a ele que, meu ilustre doutor, o advogado é uma pessoa de bem, é uma entidade igualmente judiciária, é uma pessoa idônea e é uma pessoa com maturidade profissional. E que nos sentíamos a nossa integridade moral beliscada a partir do momento que passam a nos dar um atestado de ser uma pessoa de má fé, quer dizer, sem motivo aparente, bastante, exatamente nenhum, passa-se a ideia que o advogado ao entrar para a sala do magistrado está a gravar conversa, quer dizer, então isso rotula o advogado como sendo uma pessoa não idônea, uma pessoa não madura, não profissional, quer dizer, isso é reduzir a nossa dignidade como advogado a estaca zero. Portanto, eu acredito que o ilustre procurador jamais gostaria que, estando na nossa condição, de ser tratado com este menosprezo de forma indignante. Ora, eu disse exatamente ao funcionário que, com o máximo respeito, eu não me sinto confortável, até porque a integridade moral, nos termos da norma do artigo 31 da Constituição da República de Angola, é inviolável. Porque você não pode me ofender moralmente, não pode o magistrado me ofender moralmente, passar a ideia que o facto de eu estar a lhe solicitar uma audiência nos termos do processo do qual estou a acompanhar e que tem que ver com o exercício dos seus ofícios, porque não é nenhum favor que estaria a fazer, eu vou gravar a conversa. O advogado é igual, goza de igual tratamento com relação ao juiz de direito, com relação do digno procurador da República. Não pode haver tratamentos discriminatórios contra os advogados. Eu penso que isso tem que terminar. O país não pode continuar como está. Não pode continuar como está. Eu me sinto ofendido moralmente ao me dizer que, ao entrar para o gabinete do magistrado, eu vou gravar a conversa com o objetivo de quê? Eu vou gravar uma conversa para quê? Para servir de quê? Não pode o facto de haver um caso isolado ter que rotular todo mundo como se fôssemos todos pessoas indignas, como se fosse todos pessoas sem moral, sem integridade moral, sem ética, sem civismo, sem urbanidade, sem educação. Então é uma ofensa moral grave.
Vamos informar isso ao Sr. Procurador-Geral da República. Eu questionei ao funcionário da PGR se tinha uma lei que atesta nesse sentido e confere poder ao ilustre magistrado para inibir, coibir ou impedir com que o advogado livremente se faça presente com o seu telemóvel. Imagina uma coisa, a nível dos tribunais, nós em sala de audiência usamos os telemóveis normalmente. O juiz usa o seu telemóvel, o procurador usa o seu telemóvel, o advogado usa o seu telemóvel e para casos mais complexos, não há impasse a nível do judicial, não há impasse. Ninguém impede ninguém. Por que tem que se dar esse quer dizer, a ideia, passa essa falsa ideia, que são chefes de advogados, que gozam de um poder sobrenatural, que podem fazer desfazer os atos dos procuradores. Deve obediência ao formalismo legal. Se o ato não é legal, eu perguntei, tem uma lei que atesta nesse sentido? O funcionário está a dizer que é ordem do procurador. Mas o procurador não é a lei. O procurador não pode extravasar a lei. Este processo já é um processo extremamente complexo, porque vocês sabem que deu lugar, inclusive, a um processo crime que tivemos que, com respeito, abrir contra o atual Procurador-Geral da República. Deu lugar a uma ação popular para impugnar o ato de nomeação de Sua Excelência Sr. Procurador-Geral da República, porque nós, em nosso entender, com o máximo respeito, com a devida ressalva e sem querer meter aqui em causa o seu bom nome, entendemos que houve denegação de justiça, houve obstrução do andamento do processo. Portanto, isso é uma questão que tem que ser apurada. Nós vemos em função desse processo e porque vocês sabem quem são os implicados desse processo. E continua assim, quer dizer, temos que deixar os telemóveis. Quem me garante que ao deixar o meu telefone não vou ter acesso às minhas informações? Quem me garante? E não é um ato legal. Se não é um ato legal, por que tem que continuar assim? O país não pode continuar como está. Nós temos que terminar com esses atos de abuso de poder. Temos que terminar com esses atos de abuso de poder. Eu penso que o país não pode começar, não pode continuar tal como ela está. Não pode continuar. O país não pode continuar assim. Peço a quem de direitos, compreende-se. Algumas vezes vai ser um gabinete do ministro, não pode entrar com o telefone. Entende-se. Abre-se uma exceção para o ministro. Abre-se uma exceção. Mas não é um procurador normal, para um caso normal, que é só de um mero contacto de interação, de consulta, para naturalmente promover a prossecução do processo, que tem de necessariamente impor normas suas, que de nada tem a ver com o procedimento legal, achando ser o dono da lei e ser a própria lei. Quer dizer, isso é grave. Eu faço essa denúncia porque sinto-me repulsado por ser recorrente essas práticas a nível de muitas instituições públicas. É recorrente. Então, quer dizer, o advogado é o quê, afinal? O advogado é o quê? O advogado é o quê? O próprio procurador, se estiver em conflitos com a lei, precisa do advogado. O juiz, se estiver em conflitos da lei, precisa do advogado. O presidente da República, se estiver em conflitos da lei, precisa do advogado. Quem é que não vai precisar do advogado se estiver em conflitos com a lei? Por que se acha que o advogado é sempre a parte mais pobre da justiça? Quer dizer, é um inútil, é um nó de mortos. Não pode continuar assim. Eu penso que não pode o país continuar como está. Por isso é que nós, a título de protesto, entendemos repudiar esse ato. E senão, se não posso entrar, a não ser que fundamenta porque é que não com o meu telefone. Se não posso entrar, com o meu telefone também não entro por audiência. Aliás, foi ele próprio, o seu procurador, que disse ao seu funcionário que se o advogado não quiser deixar o telefone, diga para não entrar. Eu disse, está bem, vamos embora. Quer dizer, deixo de ter uma audiência, que o procurador é pago para exercer a sua função, porque acha que ele também é a lei. Quer dizer, o procurador é pago pelo Estado para exercer com brio, com zelo, com dedicação, com elevação de responsabilidade acrescida. Mas o país está assim, quer dizer, todo mundo manda nesse país. Todo mundo quer inventar suas normas, suas leis. Não há nenhuma lei que ratifica nesse sentido. Não podemos caminhar como estamos. Por favor, peço que partilhem a mensagem, façam chegar a minha nota de repúdio a São Procurador, para dizer que o país não pode andar assim. O procurador não é a lei. Os atos do procurador obedecem estritamente o critério da legalidade e da objetividade legal. Não pode o procurador inventar leis que não são suas. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa.
Quando chega a praça,